Eu compreendo essa posição. Eu pessoalmente nunca experimentei estas substâncias porque até em larga medida elas são banidas na nossa sociedade ocidental. Só que pelos vários testemunhos que tenho acompanhado de pessoas ao nível da internet, de vozes que alertam ou que avisam ou que chamam para a alteração da própria experiência que se tem, porque se estas... Uma coisa é nós tentarmos procurar o misterioso naquilo que observamos, através da nossa racionalidade. Mas por aquilo que tenho ouvido, por aquilo que tenho tentado perceber sobre estas substâncias, aquelas, para adotar a terminologia do lago, elas dão-nos como fato especial onde podemos mergulhar nesse mistério, em que nos libertamos dos constrangimentos da nossa racionalidade e a nossa mente divaga para um local onde nós nem sabíamos que existia, em que nós processamos qualquer coisa, alguns dizem que é informação, outros dizem que são imagens, de um modo em que nos muda. E o sentido em que eu dizia que o nosso século tem atacado um bocado estas experiências místicas é no sentido que também corrobora que eu não acho que nós tenhamos acrescentado nada. Porque uma coisa são grandes autores acrescentarem, outra coisa é uma experiência pessoal disseminada dessas substâncias. Porque nós, ali se vê-se na lei, as substâncias marijuana é legal, outras substâncias alucinogénicas são ilegais. De um modo geral, todas as drogas, tudo aquilo que nos muda a racionalidade, tudo aquilo que nos desvia do comportamento esperado, é ilegal. E é neste sentido que eu digo que a nossa sociedade combate estas substâncias. E é também neste sentido que nós, enquanto indivíduos, não acrescentamos nada a essa experiência, porque elas estão-nos largamente inacessíveis. Por isso, há bocado também referiu a questão da existência normal, mas tomando como ponto de referência aquilo que tem sido a experiência humana ao longo da história, ao longo dos vários milhares de anos de existência em que nós temos tido contacto com esse misticismo, os últimos 2000 anos é que são a existência anormal. Porque só nos últimos 2000 anos é que os povos decidiram: para aí, isto aqui é algo em que nós não tocamos. E a questão é que parece que a nossa sociedade é uma sociedade muito egoísta e cheia de ego. Porque nós temos esta noção de nós temos todos estes brinquedos, nós somos os maiores. E há uma ideia que também se começa a constatar de que nós temos uma interpretação da história de forma muito linear. Que nós começamos com a pedra e que evoluímos para o metal e que agora evoluímos para a tecnologia. Como se a história e a progressão das espécies fosse uma linha ascendente, muito constante, mas sem curvas. Quando na realidade, como sabemos, toda a história e todas as conquistas, uma escrita de uma tese, por exemplo, é sempre uma carreira, é sempre uma sucessão de altos e baixos. Também a evolução das espécies é uma sucessão de altos e baixos, também a evolução das culturas é uma sucessão de altos e baixos. Por isso, eu não sei até que ponto é que nós, como indivíduos, como espécie, estamos a perder ou não ter estas experiências. Eu não sei até que ponto é que este ego que nós sentimos, este afastamento da natureza, nós vivemos em plena era de combate feroz contra as alterações climáticas, de completo divórcio entre aquilo que é uma existência sustentável de respeito pelo meio ambiente, de respeito pelos outros. Nós somos muito agressivos, é muito fácil lançar uma farpa, lançar uma palavra, lançar o ódio. E a história que vem das civilizações anteriores à nossa é de muita maior harmonia e de coexistência e de sustentabilidade com a natureza. Por isso eu não sei até que, ao perdermos esta experiência mística de acesso à natureza e de acesso a um estado de empatia maior, empatia com os outros, empatia com as coisas, não sei até que ponto é que nós, enquanto sociedade, enquanto civilização, estamos a perder um contributo preciosíssimo. E eu apoio grandemente tudo aquilo que acabou de dizer. E até, modestamente, tenho achegas. Parece muito interessante naquilo que disse sublinhar o protagonista de todo o processo. Do ponto de vista do André, há um ator histórico.
a sociedade humana que faz diligências diligências técnicas para melhorar a vida cotidiana e diligências de natureza mística para contactar outras realidades. Gostei muito de ouvir. Mas parece-me que há aí qualquer coisa de muito egóico. Um protagonista. Isso já é presumir muita coisa. E nós não temos certezas a esse respeito que possamos provar. Não temos grandes certezas. Boa parte dessas iniciativas poderão não ter origem na própria sociedade humana. Estamos a presumir que somos o único agente inteligente que existe no universo. Mas como é que poderemos garantir semelhante tese filosófica? Muitos fenómenos que são descritos em várias épocas, em várias literaturas, apontam para outros protagonistas, que não o protagonista humano. Um cristão falará da graça. Ele poderá fazer as suas diligências, poderá fazer o que quiser. Mas do outro lado, do lado da divindade, há a graça. Ele poderá ser tocado ou não, conforme assim aprouver aos altos desígnios da divindade. A ação humana não é decisiva a esse respeito. A pessoa pode-se afadigar, pode-se treinar, mas não lhe acontecer a graça. Por isso temos aqui algo muito interessante. Qual é o ator, qual é o agente decisivo em todos esses processos? Você fez a pergunta. Quem é? Parece que somos nós. Nós temos a clareza mental para procurar outros horizontes. Nós somos exploradores natos. E o universo físico não é suficiente para nós. Nós queremos experiências alternativas. O problema é que a iniciativa dessas experiências, aliás, eu até posso generalizar, a iniciativa de qualquer coisa que aconteça na nossa vida é uma zona enigmática. Somos nós mesmos que iniciamos esse processo ou, de alguma forma, ele nos acontece. Outros agentes, outros protagonistas jogam connosco, como se fôssemos peões num grande jogo de xadrez. A ação é minha? Quando eu me apaixonei por uma mulher, fui eu que fui brilhante, tive o golpe de gênio para iniciar o amor? Quando surgiu um novo objeto técnico, fui eu que tive a criatividade para o produzir? Quando aquela página incrível daquele romance foi escrita, foi o grande escritor? A resposta parece sempre muito positiva. Sim, 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 sim. Quem é que poderia ser, senão nós? Nós estávamos lá. Fomos nós que fizemos a coisa. Fomos nós que escrevemos a página do romance. Fomos nós que começámos uma história de amor. Excelente! Medalha de ouro no peito. O drama filosófico é que tudo isto parece uma história muito mal contada. Há muitos processos que nos acontecem a toda a hora em que reparamos que não somos os protagonistas desde o início. Como se fosse um romance por capítulos. A nossa intervenção não surge no primeiro capítulo. Surge no 10º capítulo. Muitas coisas se passaram antes. E a certa altura acordamos e dizemos, eu estou apaixonado. Acordamos e dizemos, eu tenho uma ideia para um romance. Acordamos e dizemos, eu já sei fazer este objeto técnico. No 10º capítulo de um livro. No primeiro capítulo, a intenção foi-se preparando, a energia foi-se regimentando, tudo isso de forma inconsciente. Do meu ponto de vista, cada decisão humana, seja a decisão criativa, seja a decisão amorosa, seja a decisão política, têm agentes humanos, mas poderão não ser os agentes decisivos. Poderemos estar a ser empurrados por outros agentes. O grande colecionador de fenómenos anómalos da América do Norte, um senhor que age à biblioteca todos os dias, ver os jornais e as revistas antigas à procura de eventos excepcionais na ordem do mundo, o senhor Charles Fort,
deu à humanidade uma frase pequena que capta bem aquilo que estou a dizer. A frase é esta, em inglês da América do Norte: "We're property." Nós somos propriedade. Isto é, dizemos que temos uma vida, somos proprietários de uma vida. A respeito das nossas emoções, parecemos até capitalistas. Dizemos que temos alegrias na vida, temos uma outra melancolia, temos dores, temos memórias. Nós somos grandes proprietários. Poderá ser a maior mentira da nossa vida. Nós não somos proprietários. Nós somos a propriedade de outros agentes. E narrativas sobre esses outros agentes sempre existiram. São dos factos mais monótonos da história da humanidade. Durante centenas de anos, na nossa Europa, a terra que amamos, a nossa Europa, milhares e milhares de bruxos e de bruxas a dizer que voavam no céu noturno ao encontro do Sabbath e lá encontravam entidades que orientavam as suas vidas. Centenas de anos, bibliotecas inteiras, organizaram-se tribunais eclesiásticos e civis para julgar essas pessoas. Muitas foram parar à fogueira. Estamos a falar de centenas de anos de energia humana vastíssima, gigantesca. As pessoas sempre a dizer o mesmo. E só na nossa Europa, que deu origem às nações contemporâneas. Porque na Europa antiga, de Roma e da Grécia, coisas semelhantes chegaram até nós. Por isso temos esta séria dúvida sobre a natureza das entidades que se imiscuem na vida humana. Numa versão bondosa, a crença contemporânea diz que são entidades salvíficas. Os cristãos falam de anjos, falam do anjo da guarda, têm uma coleção de agentes muito interessantes. Mas sejam salvíficos, sejam entidades com outras agendas eventualmente perniciosas para nós, do ponto de vista filosófico, é completamente indiferente. Estamos a ser julgados. Estamos a ser orientados para destinos que não elegemos nós próprios. Por isso tenho esta dúvida há muitos anos, se seremos proprietários ou se seremos propriedade, inclinando-me para a sabedoria do Charles Fort. Somos propriedade.